Hoje estou aqui muito feliz para fazer o primeiro episódio do programa Conhecendo Mais a Modalidade da Apartação, uma modalidade que é base no 4 de milha para diversas outras, não só no treinamento, como linhagem de cavalos, quantas modalidades utilizam a linhagem da apartação para fazer seus cavalos, para fazer seus cruzamentos. E a gente vai falar de morfologia, treinamento, estrutura de cavalo, posição na sela, os mais diversos assuntos, linhagem, mas eu acredito que nada melhor do que conhecer o que é um cavalo de apartação, o que a gente olha num cavalo de apartação, como é a morfologia de um cavalo de apartação. E para isso, eu chamei aqui o João Paulo, treinador do LGGL, um super campeão em pistas, que está aí há muitos anos na apartação, para saber mais o que ele olha na morfologia, como ele escolhe um potro, um garanhão de apartação. E aí, João, obrigado por aceitar participar do programa. Esse programa que a ANCA está aí apoiando e incentivando para mais gente conhecer a modalidade, conhecer sobre os animais. E vamos ver aqui o que é que você olha num cavalo, como que é um cavalo de apartação. Fala, Pedro, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É um prazer estar aí participando, podendo ajudar a falar um pouquinho sobre a modalidade, sobre o cavalo de apartação. E hoje a gente está aqui com o Hellcat, que é o garanhão aqui do Aras LGGL, e é um cavalo que tem um tipo bem próximo do perfeito do que a gente quer para apartação. Então a gente vai usar ele aí como exemplo para mostrar um pouquinho da conformação, da morfologia, de aprumo de um cavalo ideal para apartação. Bom, primeira coisa que eu posso falar é do tamanho. O cavalo de apartação tem que ser um cavalo forte, porém um cavalo mais no chão. Um cavalo muito alto, de perna muito longa, não seria o ideal, porque ele perde um pouco de agilidade. A apartação, o cavalo movimenta muito para trás, trabalha abaixo no boi, na areia funda. Então, um cavalo de perna mais curta, canela mais curta, acaba tendo mais agilidade. Outra coisa que eu acho muito importante é o pescoço. O cavalo de apartação, como ele trabalha muito sentado no posterior, se ele tem o pescoço alto, ele tem uma tendência de ficar desequilibrado. O cavalo que tem um pescoço lançado, bem arqueado para frente, ele tem mais facilidade de se equilibrar quando ele está sentado. Então esse cavalo tem um pescoço bem típico. Pode ver que ele tem um arqueamento, um pescoço que sai para frente, não para cima. Ele tem uma garganta seca, isso facilita quando a gente está trabalhando, flexionando o cavalo da nuca, porque um dos exercícios principais é o cavalo engajar da nuca. Então, o cavalo, quando ele tem a garganta grossa ou a ganacha muito fechada, ele tem dificuldade de pegar essa posição. Então, essa parte seca, ganacha aberta, é uma coisa que a gente procura ter bastante na morfologia. Isso é interessante, que muitas vezes a gente acha que a ganache é só por beleza, e não, ela tem também uma... Não, ela tem que ser aberta justamente para fazer o encaixe da garganta. O cavalo tem facilidade de dar nuca. Então, isso é muito importante. Tem, às vezes você vê um cavalo que tem dificuldade, você acha que o cavalo não está querendo fazer, e na verdade é o próprio formato da garganta dele que impede. Não encaixa. Exatamente. Então é muito importante. É uma cabeça leve, né? Outra coisa muito importante é um cavalo que tenha cernelha. Tem muito cavalo que tem o que a gente chama de cernelha chata. A cernelha chata, ela acaba deixando o cavalo. Primeiro que a sela não para, a sela começa a ir para frente, a sela roda. Essa cernelha, eu não diria pontuda, mas ela é proeminente aqui. Ajuda a sela a encaixar e ao mesmo tempo a altura dela com a altura da garupa tem que ser mais ou menos nivelada. Cernelha chata costuma ser mais baixa. Tinha uma... Antigamente, né, muita gente achava que o cavalo de apartação eles eram mais mensos, e na verdade não, Pelo né? O contrário, ideal... cavalo menso ele tem uma extrema dificuldade em apartar, Porque é porque o aquilo que peso estamos vai para conversando. frente. Apesar de a gente achar bonito o cavalo abaixar muito à frente, se o Isso. pé não tiver muito embaixo, ele perde Exatamente. o impulso, né? O cavalo pode abaixar a frente desde que a traseira abaixe. Se ele abaixa a frente e fica com a traseira arrebitada, o peso vai para o anterior e não vai conseguir ter a movimentação livre.
Então o cavalo tem que ter a cernilha da mesma altura da garupa, de preferência, e assim ele consegue se equilibrar e ter uma frente mais leve. Então nunca cavalo menso e cernilha baixa. Outra coisa muito importante, musculatura de lombo, principalmente mais nessa região de trás, próximo à garupa. Como ele trabalha bem sentado, ele faz muita força aqui. Para sustentar, ele dobra o pé, se equilibra. Se essa musculatura é fraca, o cavalo começa a sentir dor e ele não vai querer fazer esse movimento, que vai impedir ele de ter habilidade apartando. Então isso é muito importante, cavalo musculoso, lombo e garupa. E tamanho de lombo vai influenciar? Um cavalo extremamente lombudo, comprido demais, ele vai sofrer. Porque a coluna comprida demais, ela vai sentir o peso do cavaleiro, o cavalo que a gente chama de selado. Sim. Ele não vai conseguir também sustentar o peso. Um lombo um pouco mais curto e mais musculado vai ajudar o cavalo a sustentar toda essa pressão do treinamento. Outra coisa legal, o cavalo com costela bem arqueada, uma caixa de costela ampla. Às vezes tem cavalo que tem aquela que é fino, né? E se você olha aqui pegando a paleta aqui, a costela tem que até sobressair um pouco. Bem arqueado, grosso, uma caixa torácica grossa. Isso ajuda também o cavalo a ter força. O cavalo fino é aquele perfil de cavalo mais de corrida, não serve para esse tipo de exercício, esse tipo de atividade. Esse é um cavalo bem grosso. E muita musculatura de garupa, de perna, de coxa, porque ele faz muita força, né? Então ele precisa dessa força muscular. Outra coisa que eu posso falar, a quartela. Pode ver que a quartela dele é bem curta. Isso dá agilidade e força. Um cavalo quarteludo vai ter aquele movimento, vai forçar muito. Mostra ali, João, esse aqui, né? Exatamente, esse movimento. Se ele começa a ter exagerado pelo tamanho da quartela, o cavalo vai sofrer. Ele sente a dor de ficar... E vai perder então, a agilidade. Dela não pode ser tão grande, né? Não, tem que ser essa quartela é típica. Ô, João, e o jarrete aqui, a posição do jarrete, ele tem que ser mais embaixo? Como que é Exatamente. O jarrete não pode ser aquele jarrete reto, que eles costumam chamar de perna de vaca, jarrete de vaca. Quando ele é muito reto também, ele tira a habilidade, a agilidade do cavalo. Então é bem importante. Esse cavalo é bem ideal. As pernas, jarrete, quartela, boleto. Você pega aqui, você vê que ele tem ele um tem ângulo. um ângulo aqui, Isso, exatamente. E ele vai para... Não pode ser uma coisa exagerada lá na frente, mas tem que ter um ângulo. E casco bom, né? Casco bom. Cavalo tem que ter casco. Não adianta nada ele ter musculatura, força, aprumo e ter casco fraco. Ele não vai aguentar a carga de trabalho. Então, no geral é isso, e é o que você olha num potro de 2 anos também. Além da movimentação. Eu gosto de ver muito potro, além da morfologia, ele se movimentando. Eu começo a escolher potro. Eu não gosto de escolher novinho, porque novinho ele muda muito com o passar dos anos. Eu gosto de escolher o potro quando ele está chegando à idade de doma, de 2 anos, próximo dos 2 anos. Porque aí você vê ele em movimento, você olha se ele levanta muito a cabeça, se ele reage, a forma que ele se movimenta. Geralmente cavalo que fica, qualquer reação ele sobe, provavelmente em treinamento ele vai fazer isso. Então eu gosto de ver muito potro que anda plano, anda rasteiro. Trotar não alça muito a mão. Exatamente, ele anda abaixo, cabeça baixa, que não reage muito. Isso eu gosto de ver bastante. A reação dele no natural. A movimentação já te diz muita coisa. Até mesmo de temperamento. Temperamento também. O bicho muito assustado. Até bicho que você vê que é mais vivo, não tem problema, isso é bacana. Não pode o cavalo que fica reagindo cabeça para cima. Tem que ter aquele pescoço mais invertido. Isso a gente não gosta. Tá certo, João. Acho que deu para ter uma noção muito boa. E é claro, né? Cavalo bonito, o povo fala, gosta de cavalo bom, mas também montar cavalo bonito todo mundo gosta, né? Então a gente aí vai naquela parte, orelha pequena, essas coisas que na hora de montar não muda muito, mas que... mas no geral o cavalo bom, ele tem um tipo legal, geralmente cavalo bom ele é bonito.
ele é bonito. Porque ele tem a morfologia Exatamente. certa, igual você Tem que falou, ser de agradável. musculatura, né? E não adianta ficar vendo as proporção. coisas separadas. Você tem que olhar o conjunto. Nenhum cavalo vai ser perfeito, mas quanto mais próximo do perfeito, melhor. Então tem que ser agradável aos olhos. Tá certo, ó. Estamos aqui com muitas dicas aqui do João sobre como olhar um cavalo de apartação, olhar um potro, escolher um animal. E agora eu acho que seria uma boa, João, a gente dar uma olhada no equipamento da apartação. Já aprendemos um pouco da morfologia, vamos ver um pouco o que é utilizado na apartação de freio, de bridão, como é a sela e o porquê de usar esses equipamentos. Vamos lá, João? Beleza, vamos lá. Estamos aqui no quartinho de celas, né, que a gente chama, onde ficam os equipamentos de prova, de treino, cela, embocaduras e tudo mais. Eu acho que nada melhor que começar com a cela, né? A cela de apartação, ela é uma cela bem única, assim, diferente das outras, né, João? Ela tem características muito diferentes, como essa cabeça alta, esse pito, a virola aqui mais baixa. Você pode dar uma explicada melhor? Claro, ela é uma cela bem específica mesmo para a modalidade. Ela tem grandes diferenças, apesar do formato geral ser parecido, ela tem algumas coisas que vão diferenciar ela de outras celas. A começar pela cabeça mesmo, a cabeça é bem alta, a maioria das outras celas tem a cabeça mais baixa. O motivo dela ser mais alta é justamente pela postura do cavaleiro. Como na prova ele tira o boi e abaixa a mão e segura com a mão no pito, a cabeça alta deixa você numa postura mais confortável. Se fosse muito baixa, provavelmente você teria que se curvar e seria meio desajeitado, né? Isso é até uma coisa interessante, que eu postei uns vídeos numa prova da ANCA e teve gente me perguntando, pô, por que todo mundo segura o pito? Tem que segurar o pito? Não tem? Na verdade, tem, todo mundo segura no pito da sela Tem na que hora de segurar, apatar. senão é muito difícil você ficar naquele movimento brusco sem ter um apoio. Quem nunca apatou, eu tive até o prazer de hoje apartar aqui com o João e é muito forte ali e é rápido ali, os trancos e tudo. Você precisa desse apoio, então na modalidade todo mundo segura o pito, né? Todo mundo segura, todo mundo segura. Então até por isso dele ser maior, porque exatamente, o formato dele é próprio para segurar mesmo. porque você pega uma cela, por exemplo, de rédea, a pessoa não vai segurar no pito. Por isso que ela é pequenininha, para não atrapalhar a mão do cavaleiro. A de laço é feita para amarrar o laço. Essa não, essa é feita para segurar. Esse pito tem um formato que te ajuda a dar apoio e segurança durante a prova. Certo. E o assento aqui, ele vai levantar um pouco? O assento, ele é um assento que a gente chama de assento seco. Ele te dá um maior contato com o cavalo. Ele é uma sela que tem camadas mais finas. Ela te deixa bem próximo mesmo. Esse contato com o cavalo facilita também a tua postura, o teu conforto. Então ela é uma sela mais seca. A virola dela é mais alta, justamente também para te dar um apoio, para você não ficar escorregando para trás. Você fica numa postura bem firme, bem sentada. Eu tinha falado mais baixa, que aqui de trás deu a impressão, mas na verdade a hora que você olha aqui, ela te senta bem, não né? é baixa não, é que essa cela, o modelo dessa não tem virola. Não tem a virola, dá a impressão que... Isso, mas esse encosto aqui, ele te dá bastante apoio. Outra coisa, tem esse espaço aqui, ó, que é para você ter mais contato de perna com o seu cavalo, tá vendo? Ela é recortada aqui. Os paralamas são mais finos, não é aquele paralama muito grande. Isso tudo para você ficar bem colado, bem sentado no cavalo. Porque até uma dúvida que tem, até a gente estava conversando hoje sobre isso, de que na apartação fica com a perna mais aberta, na verdade não, fica a maioria do tempo com mais contato. A gente fica mais justo no cavalo, com mais contato. Isso passa confiança pro seu cavalo. Você ficar com a perna aberta, ele pode ficar perdido. E você vai ficar movimentando errado em cima. Então o jeito é montar mais próximo do cavalo. Outra coisa que tem na apartação, como a movimentação é bem diferente e bem forte, todas essas abas, o suador, essas coisas, eles são maiores. Ela envolve mais o corpo do cavalo para ficar firme no lombo. Uma sela, por exemplo, a de tambor, ela é bem menor aqui. É uma sela para velocidade.
Essa, como é movimento lateral e forte, é uma sela que tende a grudar mais mesmo no lombo do Distribuir cavalo. a pressão Distribuir a pressão da numa sela área inteira maior. e o peso do cavaleiro. Muito legal. E Tem um estribo. o estribo O também estribo, você pode ver que é um estribo menor e mais fino. Por quê? O estribo de laço, por exemplo, o cara precisa de se apoiar muito no pé. Então ele é largo e grande. E um estribo grande para a gente ia tirar primeiro o seu contato com o corpo do cavalo. E essa sela é para você ficar sentado e não em pé. A gente não faz muita força no estribo. A gente fica muito mais sentado do que perna, né? A sua perna tem que estar leve, eu falo, flutuar no estribo. Porque te dá uma facilidade de usar a perna para você ajudar seu cavalo e o estribo menorzinho. E uma coisa que eu até reparei, eu que estou começando aí a aprender mais sobre a apartação, a parte de montar, de apartar, quando eu estava apartando, que eu colocava mais força no estribo, eu ia para frente. Exatamente. Porque eu não estava sentado. Quando você pisa muito no estribo, você flutua no assento. E o cavalo faz movimento brusco, o cavalo te joga para a cabeça. Então você flutua o pé no estribo e fica bem sentado. Então sempre você vai estar lá no pivô do cavalo. A frente dele mexe mais, a traseira não. Então aqui mais próximo da traseira, bem sentado, você não vai receber tanto aquela movimentação brusca. E uma coisa, João, aqui a gente vê que é um couro liso, na sela não tem couro virado, não tem nada disso. O porquê? Tem um motivo para você ficar mais solto ali? Na verdade, não é isso. O couro virado é bacana. Porque ele segura mais a pessoa. Ele segura mais. Só que quem monta 15, 20 cavalos por dia, se você monta num couro virado, a tua calça fura numa semana. Mas para a pessoa que, sou um amador, vou montar pouco, não tem problema nenhum. Não, o couro virado vai até te ajudar. Porque segura mais. Você vai ficar mais preso na sela. O treinador talvez seja melhor para ele ter mobilidade. Isso, e cara que está começando pode ser melhor não ter tanto, né? Exatamente. O treinador, raramente você vai ver alguém de couro virado. Mas o amador pode ser uma boa opção. E a parte de qualidade é um couro bom, costura embutida, costura dupla, essas coisas. Hoje o ponto assim de qualidade mais importante é a armação. A armação que te dê o conforto e a posição ideal. Para quem não sabe, né, a sela por dentro dela, ela tem como se fosse ali um esqueleto, que é uma armação de madeira. Exatamente. Às vezes você tem uma sela maravilhosa com armação ruim. Fraca. Não, você não vai se sentir confortável. Entendi. O formato. Você não vai achar a posição ideal, exatamente. O formato da armação é o principal. Ele que vai Ela não pode te deixar muito aberto. Exatamente. Ou vai te deixar ideal para você apertar. Ou aqui machucar o cavalo. Exatamente. A armação é importantíssima. Eu acho que é um ponto forte da sela. Legal. E vindo para cá, João, aqui tem bastante embocadura diferente, né? Tem vários tipos de freios, de bridão. Tem ferramentas aí que tem parte freio, parte bridão. Vamos tentar fazer assim, João, só uma passagem para o pessoal entender. O potro entrou na pista. Qual que é o bridão que você costuma utilizar? Eu vou começar das básicas e do começo do potro até um cavalo de prova. Vamos lá. Eu gosto de domar o bridão agulha. O bridão agulha é um bocal comum, grosso, porque como vai ser a primeira vez que vai na boca do potro, ele ser um pouquinho mais grosso, ele fica um pouco mais... uma ação menor, né? Sim. E a agulha ela é importante, porque como você vai começar os movimentos laterais puxando o focinho do potro, essa agulha ela vai trazer a cara do cavalo para ele compreender o que você está querendo. Exatamente. Se você tem uma argola pequena sem agulha e vai pedir um movimento que ele não conhece, na boca, ele não a argola vai querer entrar na boca dele e ele vai abrir muito a boca. Então a agulha ela tem a função aqui, ó, de trazer a cara do cavalo por inteiro. Então fica mais claro para o potro essa movimentação de direita e de esquerda. A partir da hora que ele vai se acostumando, a gente pode passar ou com um bridão D, lá tem formato de D, que ainda lembra um pouquinho a agulha, ou para o bridão de argola. Por ele ter a barra aqui, ele ainda vai... Ainda bem próximo. Ou uma argola maior, porque a argola maior também puxa um pouco a cara do cavalo. A partir da hora que ele vai ficando
já mais treinado com isso, a gente pode diminuir no tamanho da argola. A argola menor ela é mais rápida. Como a gente precisa de certa agilidade para acompanhar o boi, com o passar do tempo eu prefiro a argola menor. Ela é mais rápida, porque a ação vai vir mais rápido aqui. A argola grande ela vai demorar mais para fazer esse Parece que não vai dar tanta diferença, mas assim, dá, mas dá. Então a argola menor, conforme o cavalo vai ficando mais experiente. Aqui uma argola maior eu vou puxar, ela vai demorar mais para chegar aqui e fazer a ação. E eu, a partir de algum tempo, isso é um gosto particular. Eu prefiro embocaduras torcidas e não tão grossas. Porque o pessoal fala, nossa, mas uma embocadura mais forte, mais agressiva. Ela vai ser forte e agressiva dependendo da sua mão. O que dita a agressividade, tudo é a sua mão. Então, uma ferramenta torcida e mais fino, eu consigo ser mais suave. Eu consigo trabalhar mais na ponta do dedo. Talvez você saber usar o equipamento. Exatamente. Né? Às vezes eu estou com um bridão grosso e eu tenho que ficar fazendo força. Então, às vezes, porque aí ele vai se incomodar. Se você tiver a sensibilidade na mão, não tiver a mão pesada, saber usar o dedo, uma embocadura mais torcida e mais fina, você vai ser mais eficiente, vai ser mais suave, mas depende, é a mão que vai ditar. Certo. Bridão eu uso inclusive em cavalo velho, cavalo de treino, mas vamos passar. Para fazer a transição de bridão para freio, ou eu posso usar uma embocadura desse tipo, porque o bocal é de bridão. A ação aqui é parecida, só que começa a ter a alavanca. O freio tem a perna, quando você usa a rédea, ele torce e tem a alavanca aqui que faz agir a barbela. Então, essa transição fica próximo do bridão e próximo do freio. Nesse caso, já está com a rédea fechada. A gente na patação sempre vai competir com a rédea aberta, mas eu vejo que no treino utiliza também a rédea fechada. A rédea fechada para te dar mais agilidade também. Ela é uma rédea muito mais rápida. Então, quando você ainda está trabalhando bastante com a mão, com o focinho do cavalo, a rédea fechada te dá agilidade. Pulando dessa, eu posso ir para um freio articulado desse tipo. Então, por ele ter várias articulações, ainda lembra o bridão dentro da boca do cavalo, porque o bridão é articulado no meio. Ele começa a ter uma ação de língua, que é a novidade. Começa a ter uma ação aqui do bocal. E esse freio, você pode ver que a perna dele é em formato de L. O que isso tem a ver? Lembra a argola do bridão. Quando eu puxo a rédea para o lado, ela dobra da mesma forma que um bridão. Ó. Uhum. Então esse freio eu ainda uso para puxar o focinho do cavalo para a direita e para a esquerda. Então quando eu vou trabalhar de freio, mas com as duas mãos, eu gosto muito desse freio articulado e perna em L. Eu tenho dois modelos aqui, ó. Esse a perna até um pouco menor, né? Também em formato de L. Então eu uso muito esses freios ou para potro, que está entrando no freio, ou para cavalo pronto, que eu quero trabalhar muito o focinho. E uma dúvida, quando começa a colocar no boi, começa ainda na fase do bridão? No bridão. O boi a gente já põe o cavalo no boi bem cedo. A gente começa a enfrenar, demora ainda, então você vai trabalhar muito no boi com o bridão. Inclusive animais velhos de bridão. Quando você quer lapidar movimentação. Quando você quer lapidar, o cavalo dobrar mais, dar mais a nuca, você pode usar o bridão, pegar com as duas mãos. Aí o cavalo vai ficando mais experiente, você pode vir com freio que já não tem articulação no meio, como esse aqui. Ele tem articulação nas pernas, mas não tem articulação no meio. Aí vai depender de cavalo para cavalo. Cada cavalo vai gostar e se adaptar com o tipo de freio. Tem um freio que é o mais utilizado nos cavalos prontos? Para cada treinador. Hoje eu gosto muito desse tipo de freio aqui, ó. Eu não gosto do freio 100% fixo, uso em alguns cavalos, mas a maioria dos meus eu ainda largo o freio com perna articulada. Estilo correct, assim, menos? Esse eu não uso tanto. Agora o fixo, esse aqui é um típico freio fixo de apartação. É um cavalo muito pronto. É um cavalo que, se você for treinar com esse freio, vai ser um treino mais de rédea solta. Porque você não tem ação lateral, ele vem a ferramenta inteira. Exatamente, é o dia que você vai lá, eu vou testar meu cavalo, ver como é que ele tá, você usa esse freio.
Porque aquilo que você falou, ele não tem aquela articulação que você mostrou Exatamente. nesse, então você não consegue abrir a mão. Isso é um freio de testar o cavalo mesmo. Ele vem o freio Freio de inteiro. apresentação, vai pegar com a mão só, você vai estar com a rédea bem longa. Então tem, ó, esse tipo de freio fixo, esse aqui é um outro tipo de freio fixo. Esses são os básicos. Aí tem freio diferente de correção. Esse freio aqui, por exemplo, é um freio bem forte, de ação bem severa. Às vezes você quer lapidar um cavalo muito pronto, você quer exigir um pouquinho, tirar um pouquinho mais dele, você põe um freio desse mais forte. Mas aí tem variações que um cavalo aceita melhor do que o outro. Então eu não sigo. Eu vou pôr esse freio e todos os cavalos vão passar por igual. Cada cavalo eu vou testando. O fulano gostou mais desse freio aqui, o ciclano gostou mais desse. Eu vou Isso é usar uma o freio coisa aqui, muito né? interessante, porque às vezes a gente esquece que o cavalo, cada um é um. Exatamente. Então não tem uma receita De para jeito nenhum. chegar e falar, ó, é esse, depois esse, depois esse. Tem cavalo que pode passar a vida inteira com um freio bridão e funciona para ele, né? Exatamente. É importantíssimo você ir treinando o cavalo e variando os freios e ver o que Se achar o adapta. dele. Exatamente. Então, cada cavalo meu, eu sei que freio que ele gosta, que ele vai bem, que freio que eu vou treinar trabalhando com as duas mãos, que freio que eu vou trabalhar com a rédea solta, uma mão só. Então, é uma questão de usar, testar e ver o que aquele cavalo vai se adaptar. Ô, João, agora uma dúvida. Eu cheguei a ver na prova gente utilizando no treino tipos de gamarra, de testa ou até de focinho e também bastante gente com martingale. Quando que são utilizados esses recursos? O martingale é uma ferramenta que eu gosto de usar bastante. Ela dá um limite para a altura que o cavalo às vezes levanta a cabeça. Ao contrário que o pessoal pensa que ele vai puxar a cabeça do cavalo para baixo, não é isso. Você vai trabalhar a rédea, vai vir na posição natural da sua mão. O cavalo saiu dessa posição para cima, aí sim o martingale entra em ação. O que ele te ajuda? Você está lá no treino junto com o boi não te espera. Então, às vezes, você precisa ser rápido nas correções, nos exercícios, e é um auxílio. O cavalo saiu da posição, em vez de você ir recolher o próprio martingale, dá um limite para a altura que ele vai e volta o cavalo no lugar. É só para te dar agilidade naquela posição que você quer que o cavalo ponha a cabeça, o pescoço. E a gamarra acaba sendo um outro tipo de limitador, uma Isso, ação para diferente. animais mais prontos e já mais lapidados. Às vezes você quer lapidar um cavalo bom, você põe a gamarra para treinar ele bem solto. Porque aí ele saiu da posição, você está com a rédea muito comprida. Você não vai recolher com as duas mãos. A própria gamarra dá um limite, o cavalo encosta e volta na posição ideal. Certo. Mas jamais pôr gamarra para ensinar alguma coisa. Porque ele pode aprender a apoiar e ter o Apoiar, efeito inverso, né? Ou ele fica dependente dela, ou ele se assusta e pode até acontecer um acidente. Lembrando que esses equipamentos são recursos de treinamento, não são utilizados em prova, né? Não, a gente não pode usar nada em prova. É o freio Ele vê prova e de nada adaptação, mais. é difícil ver até encostar na boca, né? Sempre aquela rédea muito... Não pode gamarra, martingale. Dependendo da ferramenta corretiva, não pode também. Porque é uma modalidade muito de mostrar a ação do cavalo por conta própria, Exatamente, né? é isso aí. Você estava me explicando, o cavalo de apartação é um cavalo extremamente inteligente, é um cavalo que ele quer entender meu trabalho e bater no peito. Tá, eu entendi, agora deixa que eu faço. Exatamente. Você vai usar o freio para escolher o boi e mostrar para ele que boi você quer. Você tem um freio que ele gosta, que você consegue mostrar o boi para ele, é o bastante. Depois que você baixou a mão, pode não ter freio, pode ter nada na boca, que se ele for bom, ele vai fazer. Ele vai fazer. Exatamente. Ô, João, e além de embocadura, de tudo isso aqui... Ah, lembrei aqui, a rédea aberta, ela ser mais grossa, mais fina, tem uma preferência, uma que é melhor? Ela ser a ponta mais pesada? Tem alguma coisa nesse sentido? Isso varia um pouco também de pessoa para pessoa. Mas o ideal para uma apresentação é que a rédea seja um pouco pesada
porque uma rédea muito leve com a movimentação do cavalo, ela pode ficar oscilando, às vezes até enroscar na orelha do cavalo. Isso já aconteceu uma vez Passa comigo. para o outro Já lado. entrei com uma rédea muito fina e muito leve, quando a égua começou a apertar, a rédea balançou e ficou presa na orelha da égua e me atrapalhou. Então a gente dá preferência para uma rédea mais pesada. Mas tem gente que não gosta de uma pesada demais porque sente dificuldade na hora de tirar, de mostrar o boi para o cavalo. Então isso é um pouco de pessoa para pessoa. Num geral, uma rédea mais pesada para a prova. Eu já vi pessoas falarem da dificuldade dela ser mais grossa no treino, para você ir dobrar a rédea, pegar de outros jeitos que a gente usa, faz no treino. Ela tem menos aquela mobilidade do que uma fininha que você consegue dobrar do jeito que você quiser. Né? Então eu até uso, como está nesse caso, uma rédea de corda e fechada, com um freio. Por ser mais rápido, você recolhe ou solta ela mais rápido. Então, mas já é especificamente para treinar. E pegando essa parte de a gente vê sempre os competidores da apartação utilizam a calça de couro, né? Isso. A calça de couro, muita gente tem essa dúvida. Ela é obrigatória? Ela tem qual que é a função? O porquê do uso dela? Ela não é obrigatória, mas é um traje típico, né? A apartação ela veio, é uma modalidade que surgiu no campo, na vida das fazendas, da lida de gado, e era um traje usado pelos cowboys. Então a tradição é mantida. Então, a gente costuma usar. É muito difícil hoje quem não usa. Não é obrigado, mas é bem legal usar. Aí você entra a caráter mesmo. Essa aqui é uma calça típica. Existem alguns modelos. Algumas acabam antes, né? Essa aqui fecha o zíper, ela fica presa como uma calça mesmo. Tem algumas que elas não são fechadas, como essa aqui, ó. Essa aqui ela fica toda aberta na frente. Tem também esse outro tipo de calça, que ela é mais curta. Tá vendo? Às vezes você tá no dia a dia no treino, aquela calça comprida começa a te incomodar, você pode usar essa mais curta, que te facilita andar e também um pouquinho mais fresca. Né? E, querendo ou não, me corrija se eu estiver errado, João, mas principalmente os potros, você tem que acostumar eles no treino com ela para na prova ele pode estranhar, a gente não pode deixar para usar a calça no dia da prova. A gente tem que pôr ao longo do treinamento, desde novinho, para ele já se adaptar. Até porque ela balança, tem essa parte solta de couro, então tem que estar usando desde o começo. Tá certo, João. Obrigado por essas dicas. Então, acho que para finalizar esse primeiro programa, a gente podia dar um pulo na pista e ver alguns cavalos trabalhando um pouco e falar ali uma primeira noção de quando está montado no cavalo de apartação. Ah, joia, por nada. Foi um prazer estar dando essas dicas aí. A gente está sempre à disposição aí para quando precisar de alguma coisa. E bora dar um treino, né? Então, vamos. Ele vai começar dando um treininho aqui na bandeira. Como é um cavalo já bem pronto, ele só vai dar uma lapidada no movimento. Não é um treino muito forte nem nada. Ele vai reunir o cavalo, fazer o cavalo esperar a bandeira. Vai fazer bastante flexão de nuca, flexão de costela. Isso é um treino bem de lapidar o movimento. Ele não está preocupado se o cavalo vai voltar ou não na bandeira, porque um cavalo já velho e baseado de prova, a gente sabe que isso ele já faz. Tá vendo? Está trabalhando um pouco de nuca, fazendo o cavalo esperar a bandeira passar por ele. Quando ele dá esse giro assim, é porque ele acha que ele deveria flexionar um pouco mais a costela antes da virada. Agora ele abaixou a mão e vai sentir a movimentação. E a ideia aí é para o cavalo não antecipar. É que nem eu te falei, tá lapidando o movimento. Ele vai buscar o movimento perfeito aí agora. Quando a gente está mexendo na movimentação, a gente não preocupa tanto com velocidade. Então, por isso que a gente faz o cavalo esperar um pouco mais. Ele pega um pouco na rédea para alinhar. Às vezes o cavalo abre ou fecha na linha. Então ele vai nivelando. A gente gosta sempre que o cavalo pense em movimentar para trás antes da voltada. Ó. Repara como ele puxa para trás e depois vira.
Ó. Aí ele trabalha, solta e testa. Esse recuo para ele esperar para voltar, para que é, João? É para várias coisas. Para ele esperar a hora certa, mas muito para ele transferir o peso para o posterior, aprender a fazer uma virada bem apoiado no posterior. Tá vendo? Ó? Olha como ele vai bem para cima das pernas. Ó. Deixa o cavalo bem sentado. Bem sentado. Quanto mais sentado, mais leve a frente fica. E é isso. Terminou, Luquinha? Aí ele sentiu que o cavalo já tá bacana para... Agora nós vamos pôr no boi, né? Dar um treino no boi. Não pode tirar ela pro canto, pô. Ela começar a sair virando, você vai nela jogando ela aqui pro centro. Quando você tiver uma distância ali do sinuelo, uma distância de trabalho, eu vou falar para você, aí tá bom. Você tem que colocar o cavalo em posição para baixar a mão. O que é o cavalo em posição? Às vezes você tira a novilha, ela tá lá e você tá aqui, ó. Não vai dar a liga, você tem que estar no rumo dela. Entendendo que aqui tem uma linha, você vai trabalhar mais ou menos nessa linha, você vai ter que estar no mesmo ponto dessa linha. Quando você tiver aí, você abaixa a mão e deixa para ele. Sempre olha no boi, não olha para a cabeça dele de jeito nenhum. Se olha para a cabeça do cavalo, ele não, você não sabe onde ele vai te levar e nem onde você quer ir. Às vezes o boi anda, o cavalo de apartação ele é mais amarrado. Se o boi andar, ficar na frente do seu cavalo, você tem que empurrar ele um pouquinho com as pernas. Aperta as duas. Aperta e tira. Aperta e tira. Se precisar. E na hora que Entendeu? ele abre, por exemplo, o boi vai para a direita, eu abro a perna de dentro ou Não não? fica abrindo e pondo perna. Ele vai Fica com a apartar a perna sua certa. perna normal. Às vezes é um recurso que a gente tem, o pôr a perna de fora para o cavalo ir mais rápido. Mas não vai precisar, o cavalo tá bem, o gado tá fresco, tá puxando bem o cavalo. Tá bom. Então você fica mais preocupado em pôr perna, fica preocupado só em olhar pro boi e nas retas você, se precisar, empurrar para ficar cabeça com cabeça. Na verdade, você até passa um pouquinho da cabeça, porque é essa pouquinho que você passa que a gente fala, você está segurando o boi no centro da arena. O boi te vê um pouquinho na frente dele, a atitude dele é voltar. Se você só fica meio espelho e o boi vê um vãozinho aqui na frente, ó, ele sempre vai para frente. O juiz não quer ver o boi no nascer, ele quer ver o boi no centro. Então você vai numa posição que o boi quer voltar. Vem aqui, posição que o boi quer voltar. Tem que tirar, sai mais. Sai, pode sair, Pedro. Aí isso, aí para ele, aí... empurra o pito, não vem para frente não. Um pouquinho, toca, 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 Pedro, toca. Lembra, segurar o boi aí. Aí. Muito bom. Isso. Vai, vai, vai. Guia ele, guia ele. E agora sim. Fica mais aberto. Fica mais aberto. Pode começar a usar um pouquinho das pernas na virada. Agora. Isso, perna. Isso. Perna, perna. Não puxa com o corpo não. Usa a perna. E aí, é seu. Pode baixar a mão. Só olha o boi, tá? Relaxa. Isso. Muito bom. Isso. E finalizamos aqui o primeiro programa. Queria agradecer muito a Anca e lembrar que na semana que vem estaremos no Dev da Anca na Fazenda Barrinha, onde vamos fazer outro programa lá para mostrar como é a prova, os bastidores e tudo mais da modalidade da patação. Espero que vocês tenham gostado. Mande aí para os amigos e acompanhe essa série que a gente está fazendo aí com muito carinho. Eu tenho certeza que muita gente vai querer conhecer mais a modalidade de apatação e vai se apaixonar por esse esporte
que é a cara do cavalo quarto de milha. Obrigado.